Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como funciona a malícia do invejoso? O que significa uma malícia dentro do homem que o homem não consegue interpretar, que é ele mesmo que vai sair perdendo quando ele é malicioso? E Deus explica isso. Por que é que as pessoas vivem ganhando e perdendo financeiramente? Mas quando ela perde financeiramente, ela sempre põe a culpa em outra pessoa. Ela não se vê como culpada. Por que isso? Quando alguém leva um golpe de outra pessoa, a maioria das vezes que você perde financeiramente, você perde para alguém próximo. Não foi para alguém tão longe. A pessoa leva um golpe de alguém que abriu uma sociedade e não deu certo, de uma pessoa que a gente confiou, pensou que era uma coisa, mas era outra, né? Quando um ser humano ele perde financeiramente, algumas vezes é que foi em alguém desconhecido. Perdeu para alguém que não conhecia. Mas a maioria das vezes o ser humano, ele perde por ter se enganado com aquela pessoa, né? Você perde, a maioria das vezes que a gente perde financeiramente, a gente perde para alguém próximo. A gente não perde para pessoas que é um desconhecido, né? Em alguns casos é que é para roubo, é para golpe de pessoas que vêm de longe, em alguns casos. Mas em outros casos foi alguém muito próximo. E a Bíblia ensina o porquê que as pessoas perdem e ganham. E o que significa a malícia de um invejoso. E por que é que Deus, ele deixa o ser humano entregue àquela pessoa para que ela perca financeiramente, para ver se ela aprende o que Deus ensina. Mas quando ela não aprende, ela só perde. Ela não entendeu a mensagem que Deus quis passar para essa pessoa. Por que isso? O ser humano, ele geralmente, ele tem a tendência de só ver aquilo que ele quer ver, né? Ele só quer aprender aquilo que lhe convém e que lhe agrada. Então, ele despreza aquilo que está debaixo dos olhos dele e ele não quer enxergar. Então Deus diz em Provérbios 12:8, cada qual será louvado segundo o seu entendimento. Quer dizer, eu entendo como eu quero as coisas. Você é louvado pelo seu próprio entendimento. Então, se você entende da forma errada, você vai ser louvado pelo seu entendimento. Porque você quer entender como você quer e não como Deus explica. Mas o perverso de coração estará sempre em desprezo. Por que ele está em desprezo? Porque a pessoa não quer entender como Deus diz. Ele quer entender por ele. E é por isso que as pessoas, elas perdem financeiramente. Eu vou lhe dar exemplos para você entender o que esses dois provérbios ele está explicando ao ser humano. E o homem não acredita naquilo que Deus diz. Ele rejeita e acredita nele. Todo homem que diz eu creio em Deus da minha forma, na verdade ele crê em Deus dele. Ele crê nele, no entendimento dele. E é por isso que ele vive perdendo e ganhando. Em Provérbios 13:30, Deus diz, pela sua própria malícia será lançado fora o perverso. Mas o justo, até na morte, se mantém confiante. Quando o ser humano ele é justo, ele tem um comportamento. Mas quando o ser humano ele é perverso, ele perverte o entendimento dele ao benefício dele. E por isso é que as pessoas, elas vivem ganhando e perdendo financeiramente. Quando alguém ela dá um golpe
você se aproxima de uma pessoa e você se envolve com alguém que a pessoa mostrava ser uma coisa, mas era outra, quando ela lhe envolve em dinheiro, a pessoa já demonstrou para você que ela mentia, que ela era uma pessoa mentirosa, que ela era uma pessoa interesseira. Mas o homem, ele só quer ver aquilo que lhe convém e que lhe agrada. Então, quando ele vem perder na mão das pessoas, é por quê? Porque ele acreditava que aquela pessoa não ia fazer isso comigo, né? A pessoa pensa assim, ela não vai fazer comigo porque ela gosta de mim. E aí você fica envolvido com aquela pessoa, acreditando em tudo que a pessoa demonstra para você. E quando você se depara, você foi enrolado. Você perdeu financeiramente na mão daquela pessoa. Quer dizer, você não percebeu que a pessoa era falsa com outras pessoas? Deus quer dizer nesse versículo, você não percebeu que essa pessoa mentia para as outras pessoas? Você não percebeu que a pessoa era interesseira com outras pessoas? Quer dizer, eu ignorei tudo aquilo que eu via naquela pessoa. Por qual motivo? Eu ignoro tudo aquilo que eu estou vendo, eu vivo falando mal daquela pessoa e ignoro achando que ela vai ser diferente comigo. E é por isso que aí, lá vem o golpe. E quando o homem se depara, ele já perdeu financeiramente na mão daquela pessoa. Porque eu só queria ver aquilo que eu queria. Então, a pessoa que ela é maliciosa, ela já percebeu que o outro é mentiroso. A pessoa que é maliciosa, ela já viu que o outro é aproveitador, que o outro é fingido, que o outro é falso. Mas ele permanece naquela posição, querendo confiar nos instintos dele, naquilo que lhe convém e que lhe agrada. Então Deus diz, a cada qual será louvado pelo seu entendimento. Então eu entendi dessa forma. Eu vi os defeitos do outro, mas eu não aprendi. Eu precisei passar por alguma situação para poder eu entender que o enganado seria eu. Quer dizer, eu era falso e mentiroso, eu era malicioso com aquela pessoa porque eu via todos os defeitos na pessoa, mas eu não queria ver. Eu queria estar lidando com aquela pessoa. E é por isso que Deus diz que o perverso de coração, ele estará em desprezo, ele é desprezado por Deus, porque ele está vendo tudo, mas ele inverte aquele entendimento ao benefício dele. Então ele vê que a pessoa trai, ele vê que o outro engana, ele vê que o outro mente, mas ele quer estar junto. Ele quer tirar proveito de alguma vantagem. O malicioso, ele é assim. Então ele tem mesmo que passar por uma perca financeira para poder entender que o enganado era ele. E aí, quando ele perde financeiramente, é que ele vai dizer que o outro é o culpado. Mas, na verdade, quem foi o culpado? É por isso que Deus permite que as pessoas passem por essa situação. Mas mesmo ela passando, ela sempre vai acusar o outro. Por que a pessoa me deu um golpe, mentiu para mim? Quer dizer que você nunca viu que a pessoa mentia? Ah, eu via que ela enganava, que ela traía, que ela fingia, que ela mentia, mas era nas outras pessoas, não comigo. Quer dizer, eu criei essa confiança ao meu benefício porque eu queria me aproveitar daquela pessoa. Eu me dava com aquela pessoa e muita gente morre. Muita gente morre. O malicioso, ele morre na mão das pessoas por ele confiar nos instintos dele, naquilo que ele acredita.
Então, quando ele não morre, o malicioso, ele perde financeiramente, porque ele vê os defeitos das outras pessoas, mas ele acredita mesmo precisar lidar com aquelas pessoas ao benefício dele. E é por isso que Deus diz que o coração dele é perverso, mas ele está botando a perversidade dele no outro. E depois do golpe, ele vai se justificar. Ele vai se lamentar. Ele vai se pôr como a vítima. Quer dizer, todos os defeitos que eu via naquela pessoa, eu não conseguia ver, porque eu era malicioso. Na verdade, eu era invejoso. Eu queria estar naquela situação para tirar algum proveito. E é por isso que as pessoas, elas não conseguem discernir e aprender com os seus erros. Quando o ser humano ele não aprende com os erros, ele sempre põe a culpa no outro. Mas quando ele aprende com os seus erros, aquilo que foi ruim me trouxe uma sabedoria. Aquilo que eu perdi, na verdade eu paguei. É como se Deus dissesse, você pagou para ter esse conhecimento. Saiu caro? Só sai caro quando o homem passa pelo conhecimento e despreza o conhecimento e acusa, aponta o dedo, julga, condena o outro, mas na verdade o responsável de cair no golpe, nesse tipo de golpe, né, foi a própria pessoa, porque estava tudo debaixo dos olhos dela, mas ela não queria ver, porque a malícia e a inveja estava dentro do malicioso. Então eu via tudo no outro, eu não via em mim. E é por isso que as pessoas perdem tanto. Todas as pessoas que eu vi perder financeiramente para alguém muito próximo, todas elas já falavam daquela pessoa. Ela já dizia para mim que aquela pessoa era falsa, que aquela pessoa fingia ser aquela bondade toda. Mas depois ela levou um golpe alto, financeiro. Por quê? É isso que Deus explica aqui em Provérbios. Você só viu aquilo que você queria ver. Então você pagou para ver. E quando o homem rejeita o conhecimento, ele continua acusando o outro como enganador, golpista, mentiroso. Ele é tudo isso, não deixa de ser. Mas por que eu via tudo isso e eu não aprendia com o que eu via? Porque eu também era malicioso. Eu queria estar lidando com aquela pessoa achando no meu próprio conhecimento que eu ia sair vencendo. Eu ia sair ganhando. Porque a pessoa fazia com outras pessoas, não ia fazer comigo. Tudo aquilo que o ser humano faz com outras pessoas, na hora que ela tiver oportunidade, ela vai fazer com você. Mas o ser humano que ele é tolo, ele não acredita dessa forma. Ele paga para ver. E é por isso que ele flerta com o inimigo. Porque ele acredita que quem não presta é só aquele que ele fala mal. Aquele que ele vê os defeitos. Mas ele se põe num pedestal. E é isso que Deus diz aqui. É louvado pelo seu próprio entendimento. Então você entende dessa forma? Vai perder. Como se diz o ditado, vai perder, playboy. Porque todos que fazem qualquer coisa que você vê com outras pessoas, ela também vai fazer com você. Ele também vai fazer com você. Assim que ele tiver oportunidade. É só questão de tempo. Vai surgir uma oportunidade e a pessoa vai mentir para você e Deus vai deixar para você entender que não existe ninguém esperto. Eu lembro que quando eu era uma criança, eu assistia os desenhos do He-Man. Eu era encantada com aqueles desenhos. E quando eu comecei a crescer, que eu percebi
que eu podia olhar para o meu amigo sem virar o rosto, eu achei que eu tinha superpoderes. Eu ainda uma criança. Então eu ficava treinando, olhar para alguém sem girar a cabeça. E eu pensava na minha mente, eu tenho um poder que as pessoas não sabem que eu tenho. Isso, a gente se torna um adulto acreditando dessa mesma forma. Eu sei aquilo que ele não sabe. Eu consigo aquilo que ele não consegue. Então eu vejo os defeitos daquelas pessoas e aprendo e acho que ele não vai fazer aquilo comigo. Eu estou vendo ele fazer o erro, mas ele não vai fazer comigo. Porque eu me acho melhor. É por isso que Deus diz, ele é louvado pelo seu entendimento. Então eu me glorio, eu me acho melhor do que aquela pessoa e estou me dando com ela, mas eu sou igual. Mas eu não vejo dessa forma. E é por isso que as pessoas, elas sempre caem no mesmo golpe, né? Ela lidar com pessoas achando que aquela pessoa não vai fazer isso comigo. Ela é ignorante, ela é assim, mas só é com aquela pessoa. Comigo, não. Ela é mentirosa, mas só é com as pessoas. Comigo, não. Assim é a mente humana. O tolo pensa isso. Até que aconteça algo com ele, até que a flecha, Deus diz em outro provérbios, até que a flecha atravesse o seu peito, ele está sempre achando que nada vai acontecer com ele, porque ele não tem esse entendimento. Aí é quando no Provérbios 15:30 Deus diz, pela sua própria malícia é lançado fora. Quantas pessoas morrem? Quando você vê uma pessoa morrer na mão das outras pessoas, é porque ela era maliciosa. Ela não via o defeito da pessoa como ela devia ver. Ela via ao benefício dela. Quando você vê uma pessoa lidando com o invejoso, quando eu percebi que eu casei com o invejoso, com o mentiroso, uma pessoa tinha dito para mim, você percebeu que fulano, ele é mentiroso e falso? E eu ainda lembro da resposta. Percebi que ele é falso, mas os falsos também amam. Porque era o que ele demonstrava para mim. Era o que aquela pessoa demonstrava para mim. E aí quando a minha ficha caiu, que ele era falso e mentiroso, até o momento que eu disse estou grávida, foi que eu percebi que eu era enganada. Porque ele não demonstrava o que ele não queria. Ele só demonstrava para mim aquilo que ele queria. Mas eu via que ele mentia para as outras pessoas. Eu via que aquela pessoa era maliciosa e mentirosa para as outras pessoas. Quer dizer, eu fui vítima de um golpe, né, emocional, não financeiro. Por quê? Porque eu acreditei no mentiroso da minha forma. Eu acreditei que ele nunca ia fazer aquilo comigo. Que ele era capaz de mentir, de fingir. Quer dizer que aquela pessoa só é assim com a outra? Com as outras? Só comigo é que ele é bonzinho? Desconfie de pessoas que é bonzinho e que se dá com outras pessoas fingindo e falando mal. Porque ela é do mesmo jeito. Todas as pessoas que se dá com as pessoas, dizendo que as pessoas que não prestam, elas são do mesmo jeito. E quem diz isso é o próprio Deus, é a Bíblia. Quando você perceber que alguém fala mal das pessoas e lidar com ela, você tenha cuidado. Nunca ache que você é o Superman da história. Porque assim é que o ser humano é uma criança. Ele cresceu só no tamanho, mas ele não aprendeu com nada. Porque eu ainda lembro que quando eu olhava do lado, eu achava que só eu conseguia olhar. Só eu era super-herói, encantada com os desenhos.
Então o adulto que ele acredita que só ele sabe e que os outros é que estão enganados, ele vai ser vítima de alguma situação para ele perceber que o enganado era ele. Todas as pessoas que eu vi perder financeiramente foi com alguém muito próximo, né? A moça que eu contei do outro conteúdo, que ela construiu na laje da sogra, ela vivia falando mal da sogra. Ela dizia que a sogra era falsa, mas ela quis construir. Quer dizer, você só vê aquilo que lhe convém? A falsidade e a malícia você vê, mas você não se afasta? Você acha que vai conseguir lidar? Vai perder. Deus é quem explica isso. O homem, ele vai perder financeiramente, ele vai perder emocionalmente, ele vai adoecer por ter lidado com a situação sabendo. E Deus diz, fuja da aparência do mal. Mas o homem acredita, eu sou tão bom, eu sou o super-herói que ninguém consegue fazer nada comigo, né? E ganhando e perdendo financeiramente. Esse é o motivo das pessoas perderem tanto financeiramente. Por ela lidar com o próprio inimigo e acreditando que o inimigo delas é o outro. Não é você mesmo. Que a sua luta é espiritual e não carnal. E aí é quando o homem vive enganado. Quando ele vê a malícia, a mentira, tudo que ele vê de ruim, ele só vê no outro. Ele é melhor. E tá ali, ganhando e perdendo financeiramente. Todas as pessoas que perdem financeiramente, ela tem que pegar a perca financeira e ter como uma lição, como um aprendizado. E não viver só condenando. Condenar. O outro é golpista, é mentiroso, é falso, é enganador. E eu? Por que eu me dava com essa pessoa? Será se eu não via nada disso? E se eu via e me dava, tem algo errado. Quer dizer, a minha malícia me levou à perca financeira. A minha malícia foi que me levou a eu ser enganado emocionalmente. Porque eu só via aquilo que eu queria ver. O que eu não queria ver, eu ignorava, né? Até que a flecha lançasse no meu peito e eu fosse a próxima vítima. É isso que Deus explica nesses 2 provérbios. E as pessoas duvidam muito do que Deus diz. E diz, eu creio em Deus do meu jeito. E aí, na verdade, ele crê nele, né? E paga para ver. Eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.